Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Este domingo, 16 de janeiro de 2022, nós estaremos estudando a terceira lição do trimestre, que tem por tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Queridos irmãos, a lição de domingo tem por título a inerrância da Bíblia. O texto áureo nos diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido. Parece-me que esta lição, ela veio num momento muito propício. Nós estamos vivendo um momento diferenciado no globo terrestre, no nosso mundo, no nosso habitat. Estamos vivendo, neste exato momento, um surto novo da pandemia que foi acometida toda a sociedade do globo terrestre desde 2019. E, por certo, tem surgido novas cepas desta infeliz pandemia. E sabemos, como servos de Deus, que tudo isto é cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, da inerrante palavra de Deus. É por isso que o título da lição diz a inerrância da Bíblia, porque a Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela é infalível. Por mais que saibamos que a Bíblia foi escrita por pessoas comuns, sujeitas às mesmas paixões e solicitudes nossa, mas a sua essência, o seu conteúdo didático é infalível. E Jesus, em um dos seus sermões, ele deixou bem claro que nos últimos dias haveria de vir sobre a humanidade pestes, fomes, guerras, terremotos, dissabores, dissensões. E este momento atípico pelo qual nós estamos vivendo, com certeza, é o início do princípio de momentos muito difíceis que haveremos de passar daqui para frente. A verdade prática da lição diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Queridos, a Bíblia por si só se explica. Ela não precisa de complemento algum. É falácia ao homem tentar complementar ou acrescentar entendimentos ou explicações aquém do que está escrito na Bíblia Sagrada. Ela é incorruptível
porque a Bíblia não se corrompe, ela não muda no ensejo de querer agradar a A ou a B, ou de se apresentar melhor a uns e pior a outros, ou se querer fazer diferente apenas para atrair pessoas assim, conforme o seu bel prazer, conforme as suas conveniências. Sabemos que existe, nesses últimos tempos, tem surgido, melhor dizendo, igrejas que têm se contextualizado conforme as circunstâncias. Algumas se denominam como igreja inclusiva, interpretando a Bíblia conforme os seus desejos e vontades, fugindo por completo daquilo que a Bíblia de fato quer dizer. Mas isso não nos assusta a nós, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, servos do Deus Altíssimo. Não somos tomados de supetão, porque Jesus já diz, né, que haveria de surgir tudo isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que haveriam homens amantes de si mesmos, que darão ouvido ou apregoarão doutrinas de demônios, ou seja, haverão de corromper a Bíblia conforme as vossas conveniências. Então, a verdade prática, ela apenas corrobora para o que diz o texto áureo e nos traz este entendimento primordial para entendermos o que de fato a Bíblia quer nos mostrar. A leitura diária, na segunda-feira, João 10:35 diz: a palavra de Deus não pode ser anulada. A Bíblia diz que passa-se o céu e a terra, mas as suas palavras não vão passar. Por mais que o homem do século XXI conquiste, por mais que o homem deste novo milênio, deste novo século, ele consiga expandir o conhecimento e a ciência, mas isto não trará a ele mudança alguma no plano divino de Deus para a sua salvação. E nada do que está contido na Bíblia haverá de deixar de se cumprir, por mais conquistas que o homem tenha obtido nesses últimos dias. Terça, Salmo 119, versículo 160, ou Salmo 119, 160. As Escrituras Sagradas atestam a verdade divina. A Bíblia por si só se explica. A Bíblia atesta a própria Bíblia. Quarta, João 14:17. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Quinta-feira, João 17:17. A palavra de Deus é verdade, é a verdade que santifica. Os homens querem ser santo,
através de tantos apetrechos, né? De tantos falsos ensinamentos, mas a palavra de Deus, ela é um molde para a nossa santificação. Por isso que devemos lê-la para ser salvo, vivê-la para ser santo. Sexta-feira, Mateus 5, 17, 18. A palavra de Deus possui suprema autoridade na vida do cristão. Sábado, Salmo 12, 6. A Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Nós temos aprendido sobre a autoridade da Bíblia, sobre a inspiração divina da Bíblia, e por certo, há algumas passagens bíblicas que, a grosso modo, aos nossos olhos incompreensível ou de difícil interpretação. Há até uma necessidade de aprofundarmos o conhecimento teológico, linguístico, buscar a fonte, a origem. Mas, com certeza, mesmo sem termos tido a oportunidade, porque nem todos, por certo, têm, de buscarmos esse conhecimento mais aprofundado, né? Como podemos assim dizer, as interpretações bíblicas lá na sua origem, nos seus originais, na Septuaginta. Mas devemos entender que ela é divinamente infalível em toda a matéria que aborda, por menor que seja a nossa compreensão. A leitura bíblica em classe está contida em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 21, e Hebreus capítulo 10, 15 ao 17. Mateus 5, 17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, que é o texto áureo. Jesus, ele diz no versículo 17 que ele não veio destruir o que estava contido nos anais da Bíblia anterior a ele. Ele veio corroborar para a veracidade, para que de fato a Bíblia nele pudesse ser cumprida, as profecias nele pudesse ser vista e aceita por todos. Versículo 19, 5:19 Mateus: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Haverá galardão conforme a proporcionalidade do seu trabalho, da sua contribuição. Versículo 20: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder
as dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Queridos, escribas e fariseus eram os homens conhecedores da lei. Homens que doutrinavam e procuravam viver, embora a época de Jesus o legalismo havia tomado de conta, né? A grosso modo falando, mas a leitura bíblica em classe diz: se a nossa justiça não for maior, ou seja, se o nosso conhecimento, se o nosso amor, se o nosso perdão, se o nosso trabalho, se o nosso ensinamento, se a nossa busca não exceder, será difícil. A leitura diz: de modo nenhum entrareis. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus, o reino de Deus é tomado à força. Porque a gente precisa todo dia estar matando um leão para alcançarmos a salvação. Versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus capítulo 10, versículo 15. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Carta aos Hebreus, carta de um autor ainda muito discutível, né? Porque há entendimento que foi Moisés, há entendimento que foi Paulo, mas é uma das cartas universal, e ela nos mostra o quanto precisamos testificar, o quanto precisamos viver e colaborar para a propagação do reino dos céus. A introdução da lição, os hinos sugeridos, melhor dizendo, é o hino 140, 173 e 557 da harpa cristã. A introdução: a mensagem da Bíblia não contém erros. A palavra de Deus é incorruptível e por isso plenamente confiável. A gente sempre batendo nesta tecla, sendo redundante, mas para que sirva como marco, para que seja pregado em nossos corações. O objetivo da lição é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível e constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Também tem por objetivo a motivação. A Bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar. Sem ela é possível tomar outro rumo, escolher falsos caminhos, pegar outra jornada. A Bíblia é a verdade para quem deseja chegar ao céu. Por isso que Josué disse: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela e de noite. Nós não podemos. O mal de todos, da grande maioria dos cristãos hoje em dia, é a falta da leitura, da meditação, da vivência, da busca. E hoje a gente tem tanta facilidade de ler, de conhecer a Bíblia, de ouvir a Bíblia, aprender a Bíblia até em outro idioma querendo, mas somos tão relapsos com respeito a isso. Sugestão de método: o professor pode introduzir a aula desta semana apresentando as imagens de pessoas que fizeram trilhas. É uma forma, uma metodologia que o professor pode
apresentar na sala de aula. Na conclusão da lição, nós devemos aplicar esta semana com como os alunos a viver a verdade segura da Bíblia. A melhor maneira de experimentar a verdade da Bíblia é praticando. Daí vem a verdadeira felicidade do crente. Se o crente de fato viver a Bíblia em todas as suas circunstâncias, não estou dizendo viver a religiosidade, não, viver a Bíblia, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar uns aos outros, né? Repartir pão, sentir a dor do outro, ter empatia pelo outro, a gente melhora e muito este mundo. A introdução mostra que a Bíblia ela é infalível, inerrante. Significa afirmar que a Bíblia fala a verdade em tudo que diz, tanto nas questões espirituais quanto nas questões históricas. O primeiro ponto da lição: o que é a inerrância da Bíblia? Primeiro subponto do primeiro ponto: o conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro. É redundante, mas é para ser machucado mesmo. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Embora, como eu disse, existam algumas situações de difícil interpretação que seria necessário a gente ir lá nas suas origens, nos seus originais, mas mesmo sem ter este aprofundamento de conhecimento, mas a gente precisa compreender, a grosso modo, a veracidade, a autoridade, a inerrância, não é? A eficácia dela para a nossa vida, a inspiração da Bíblia. Segundo ponto do primeiro tópico, o segundo subtópico do primeiro tópico. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas sagradas. Na verdade, esse termo não contém escrito na Bíblia, mas em seu bojo é apresentável, é de fácil identificação. A palavra-chave do primeiro tópico é inerrância. Terceiro subtópico do primeiro tópico: a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. A Bíblia é infalível, o vocabulário infalível indica que não pode nem consegue falhar. A Bíblia não erra. Eu e você erramos. Mostra os nossos erros. Conta-se uma história que, por certo, a gente de fácil constatação se formos buscarmos no Google, né? Que deram a Bíblia para Rui Barbosa ler, porque Rui Barbosa era um homem douto, um homem culto, e para que ele encontrasse erros contidos na Bíblia, e deram um período para que ele pudesse trazer estes erros a público e trazer em um debate público o que houver encontrado de erros. E disse que na sua introdução, após o período que lhe deram para fazer essa pesquisa, esse estudo bíblico, ele disse: na Bíblia eu não encontrei nenhum erro que possa lhe desabonar, mas lendo a Bíblia eu encontrei todos os erros da minha vida. Isso é muito forte. Na Bíblia não encontrei nenhum erro que lhe possa lhe desabonar a veracidade, mas lendo a Bíblia eu encontrei todos os erros da minha vida. A sinopse do primeiro ponto: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição diz que o Espírito Santo preservou as Escrituras, os manuscritos autógrafos. O primeiro subponto do segundo ponto: os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos, são textos
são os textos com a grafia do próprio punho do autor. Autógrafo é aquilo que, em grosso modo, aquilo que a gente pede a alguém de um certo grau de conhecimento, de um certo grau de fama. Me dá aí. É muito comum se pedir a um jogador de futebol, a um cantor do nosso agrado, não é? Então, o que é assinado por próprio punho. Então, são os primeiros textos, a grafia do próprio punho do autor bíblico, ou de seu escrevente, porque existem livros na Bíblia que foi ditado, como o livro de Romanos, escrito por Tércio, ditado por Paulo. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia contém, e o Espírito Santo de Deus preservou isto nas Escrituras, a sua veracidade através do próprio punho dos autores, ou seja, do próprio autógrafo dos autores. Os manuscritos apógrafos, cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Veja, os manuscritos autógrafos são os originais, e os apógrafos é a xerox propriamente dita, né? É a xerox tirada do original. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apócrifos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias da Bíblia. Os apócrifos, pseudoepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judites, Macabeus, olha, vejam bem, queridos, apógrafos é a xerox dos autógrafos, e os apócrifos são livros que não são canônicos. A nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, ou seja, escondidos, tais como os Tobias, Judites, Macabeus, Barucos e outros, apresentam erros anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Então, estes são os livros, os 7 livros que estão contidos na Bíblia Católica Apostólica Romana, que é acrescentado de mais 7 livros, e estes livros não são canônicos, são apócrifos e pseudoepígrafos, ou seja, livros que contêm heresias, a grosso modo, livros que são contidos de contextos heréticos ou de exaltação humanas. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Inclusive em um desses livros, né, em um desses manuscritos, Macabeus é um dos exemplos, existe a oração pelos mortos. E hoje qualquer semelhança é mera coincidência, né? A gente vê certas religiões aí, pseudo-religiões, oram tanto pelos mortos e ainda acrescentam dentro desse contexto de oração ou reza o dizer que é para tirar a sua alma do purgatório, para que diminua os vossos pecados e o seu tempo lá naquele lugar de sofrimento. Então, queridos, é heresia, né? Heresia pura. Os pseudos epígrafos, falsos escritos, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro foram produzidos por autores anônimos e espúrios. Então, diferente do Apócrifos, que trata de pessoas que distorceram a fé, desvirtuaram, melhor dizendo, a fé, esses pseudoepígrafos
mostra a heresia na contextualização espiritual. Moisés subiu ao céu, como também existe a assunção do mar. E a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, Jesus. Apocalipse de Pedro, que foi produzido por autor anônimo e espúrio, que atribuiu indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestado por Jesus como a lei dos profetas e escritos, não fazia parte dos livros apócrifos, nem os pseudepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico. Estes livros não integram o cânon bíblico. E foi decidido isso no Conselho de Trento, né? Onde tomaram decisões de quais livros haveriam de ser introduzidos na Bíblia e quais esses livros serviriam para a doutrina da salvação. Terceiro ponto da lição, a sinopse do segundo ponto diz: o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão da palavra originalmente inspirada por Deus. Terceiro ponto da lição, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Primeiro ponto do terceiro tópico. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem um sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e sua palavra também é a verdade. Então, a Bíblia é Deus, é o próprio Deus falando aos nossos corações. Segundo ponto do terceiro tópico, segundo subponto do terceiro tópico, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Nós não precisamos de complemento algum para obtermos a salvação. A Bíblia, em sua completude, já nos conduz, já nos mostra, nos revela, nos trata, zela pela nossa alma. Aí você pode dizer: mas irmão Felipe, e a lição da escola bíblica dominical? Mas a lição da escola bíblica dominical não é um complemento da Bíblia, é um resumo de trechos bíblicos, nem acrescentado nem diminuído, apenas explicado, desmiuçado, de fácil interpretação. E é por isso que a escola bíblica dominical é considerada a maior escola teológica do mundo, porque ela ensina, a grosso modo, assim, a gregos e a troianos. Ela serve para gregos e para troianos, para quem tem vasto conhecimento e para quem é indouto. Há escolas dominicais, há salas, ou melhor dizendo, em grandes igrejas e escolas dominicais, para homens letrados, e há salas das escolas dominicais para pessoas de conhecimento resumido, mas que a lição em si só traz desmiuçadamente um ensinamento que serve para a classe dos doutorados, como para a classe dos semi-analfabetos. Então, a lição da escola dominical, ela não é um outro livro, um outro ensinamento, não. Ela é um resumo do que diz a Bíblia. A sinopse do terceiro ponto: Deus é verdade e a sua palavra
e a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Achados arqueológicos explicam a Bíblia. Descobertas científicas mostram que a Bíblia tem razão. É até compreensível o homem deste século buscar tanta ciência e tanto conhecimento, e isso o faz muitas vezes se distanciar de Deus. Mas a Bíblia diz que, por se multiplicar a ciência, haveria esse prejuízo ao homem. Mas a ciência, ela, para chegar a um denominador comum, ela precisa entender a Bíblia. Queridos irmãos, a conclusão diz: apesar de alguns considerarem redundante o uso do termo inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que faz. Vocabulário, anacronismo, erro cronológico ou datas relativo a fato ou pessoas, espúrio, não genuíno, hipotético e simulado, são termos que estão contidos na lição e vem no vocabulário que significa. Queridos irmãos, Deus abençoe, Deus nos ajude, Deus nos guarde, e até o próximo domingo com a estrutura da Bíblia, que é a quarta lição. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma aula apresentada. A todos aqueles que haverão de nos assistir, abre os seus entendimentos, os vossos corações, para que guardem a sua palavra e não venham pecar contra ti. Tudo isso nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.